Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito e esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Eu nada sou. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono.
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à aula inaugural do Seminário Querigma. Nós vamos convidar agora para fazer a nossa oração de abertura o nosso coordenador acadêmico, o professor Tiago Braga. Boa noite a todos, fala crente, vamos orar para entregar esse momento a Deus, essa oportunidade rica que nós estamos recebendo, para que o nome dele seja exaltado, glorificado. Você que está em casa, se puder fechar os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nesse momento. Te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, esse nome que é sobre todo nome. Ó Deus, e onde a nossa voz chegar, onde esse som, essa imagem chegar, onde cada palavra que for ministrada aqui chegar, que ela possa ir, produzir o fruto e dar o resultado para o qual certamente ela já foi preparada e está sendo enviada. Ó Deus, cada louvor, cada detalhe que for colocado aqui, Pai, que a Tua palavra possa verdadeiramente derrubar todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os empecilhos e que o Teu nome seja exaltado nesta noite. É um marco que nós estamos aqui, ó Deus, te agradecendo, o marco inicial do Seminário Querigma Online, e que o Teu nome, Pai, esse nome de Jesus, seja louvado. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Sejam muito bem-vindos novamente, nossos alunos novos e nossos alunos antigos. Eu sou a Gisele, eu sou a coordenadora educacional da UniAtitude. A UniAtitude é a universidade corporativa da Igreja Batista Atitude, é onde o Seminário Querigma está alocado. Eu estou muito feliz de estar com vocês essa noite tão especial. Coube a mim hoje trazer uma palavra especial nessa noite. Uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo para o início desse novo semestre. Eu tentei relembrar o que estava sentindo quando assisti
alguns anos atrás, a primeira aula inaugural do Seminário Querigma. E me transportei para aquele momento exato. Naquele dia, o pastor falou alguma coisa do tipo: hoje vocês começam uma nova caminhada que mudará para sempre o rumo da vida de vocês. Independente de como você chegou aqui, saiba que algo acontecerá com você profundamente. E você nem se lembrará mais como era antes de mergulhar na palavra. E foi com essa mensagem daquele pastor que eu desejo iniciar as minhas palavras hoje de boas-vindas aos alunos novos e de boas-vindas e bom retorno aos alunos antigos. Eu não sei como cada um está chegando nessa aula hoje. Eu não sei o que você está sentindo agora que você está percebendo que é para valer, porque hoje é para valer. Hoje começa uma nova etapa na sua vida. Eu não sei qual é o seu nível de expectativa, de ansiedade, de alegria, de medo e até mesmo de insegurança. Mas eu ouso dizer que algo você está sentindo. E nesse momento, eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa para fazer algo muito especial. Por um momento, eu gostaria de pedir a você que foque toda a sua atenção aqui. Toda a sua atenção, 100% aqui. Desligue-se do mundo, foque nesse momento. Todos estão aqui agora. Eu vou pedir uma coisa para cada um. Feche os seus olhos. Respire. Respire mais uma vez. E eu gostaria que você convidasse com toda a delicadeza, com toda a honra e reverência, o seu amigo Espírito Santo para participar dessa aula com você. Convide seu amigo Espírito Santo a fazer esse seminário com você. Peça que seu amigo Espírito Santo te ajude em cada etapa desse seminário. Fale com ele do seu jeito, na sua intimidade. Peça a ele que o ajude a superar os obstáculos e que expanda a sua mente para novos aprendizados. Abra seus olhos. Abra seus olhos, que o Espírito Santo abra os seus olhos para a verdade contida nas Escrituras Sagradas. Peça ao seu amigo Espírito Santo que te torne capaz de estudar esse seminário, mesmo com todas as suas limitações. Abra seus olhos agora e sorria, porque agora o seu amigo Espírito Santo está com você. Porque a palavra mesmo nos diz: tudo o que pedires em oração, crendo, receberás. Eu não sei como você veio parar até aqui. Como e por que você chegou até aqui hoje, na primeira aula de um seminário teológico. Eu não sei qual foi a sua motivação, eu não sei qual foi a sua expectativa, mas eu sei que muitos de vocês ainda perguntam agora o que estão fazendo aqui. Será que eu tenho capacidade de estar aqui? Será que isso aqui é para mim? Eu não vou e nem sei responder essas perguntas, mas eu tenho algo para dividir com vocês. Depois de alguns períodos lidando com os seminaristas diariamente, eu posso te dizer uma coisa: você nunca vai estar preparado 100% para fazer um seminário. Você não consegue prever o que vai acontecer com você durante o seminário, e muito menos o que vai acontecer com você após o seminário. Seminário é um curso superior
muito singular. Ele transforma as pessoas de dentro para fora, de uma forma que nenhum outro curso superior faz. As palavras enraizam dentro do nosso coração de uma forma tão avassaladora que no de repente de Deus, tudo fica diferente em nossa vida. Muda o caráter, muda a forma que você enxerga as pessoas e principalmente muda a forma de entender e ter paixão pelas Escrituras. Eu não vou te dizer aqui que é fácil. Eu não vou te dizer que você não precisa se esforçar, mas tenha em mente que o seminário não diz a respeito de como você vai sair dele. Um seminário diz a respeito de como você será transformado durante ele. Não se preocupe pensando em qual título e qual diploma que você vai ter no final de um curso. Se você vai ser um teólogo, se você vai ser um pastor, se você vai ser um líder, um professor, não se preocupa com nada disso agora. Apenas dedique-se um dia por vez, uma semana por vez, uma disciplina por vez e continue seguindo. A nossa equipe fará o máximo para entregar de forma organizada conteúdos, aulas, videoaulas e materiais. E você, sua parte, faça sua parte, tendo disciplina, organização e motivação. Mas eu preciso te dizer uma coisa, não seja inocente em achar que será fácil. Nenhum curso superior é fácil. O que dirá de um curso que é sobre a palavra de Deus? O inimigo vai atacar e você precisa ter consciência disso. Distrações, desânimo, baixa estima, problema de todas as ordens irão surgir durante essa caminhada. Saiba lutar com a única arma de defesa que temos, a palavra de Deus. Ore, peça a intercessão de nossa equipe, do seu tutor, dos seus amigos. E nesse momento, lembre-se do convite que você fez hoje ao Espírito Santo de Deus para estar nessa caminhada com você. Ative esse convite que você fez hoje. Chame o Espírito Santo para guerrear com você durante esse momento. E você será inabalável. Então, o que eu desejo pedir para vocês agora é mais uma vez, pare tudo aí, no conforto dessa casa, ou talvez ainda no trânsito chegando, no seu carro. Pare esse momento, pare esse momento. Respira, ouça esse som. E aonde você estiver na sua casa, faça um ato profético. Erga seus braços e repita comigo: Senhor, seja feita a sua vontade. Eu sou o seu seminarista. Bem-vindos ao Seminário Querigma. Hoje, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre toda a nossa estrutura do nosso seminário. Nós vamos apresentar parte da nossa equipe e algumas falas muito importantes. E vamos ter também a palavra do nosso pastor. Agora, nesse momento, eu gostaria de convidar para dar início às explicações sobre um pouco mais do seminário, o nosso coordenador acadêmico, o professor Tiago Braga, mais conhecido aqui no nosso seminário como Fala Crente. Tiago, a sua hora para você conversar um pouquinho com esses seminaristas. Amém. Glória a Deus. Já pegou a fala aí. Fala Crente. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Seminário Querigma Online. É assim que geralmente a gente começa as aulas, é assim que você vai encontrar os nossos materiais nas aulas ao vivo. Meu nome é Tiago Braga, como já foi falado, professor e coordenador
acadêmico do seminário Querigma Online. E quando a gente olha para o seminário teológico, a primeira pergunta que geralmente surge em relação ao seminário é: por que você está fazendo um seminário? Por que você escolheu fazer um seminário? Por que você decidiu fazer teologia? Na verdade, em relação a qualquer curso tem muito isso, mas quando se trata de teologia, as pessoas perguntam porque geralmente teologia não tem correlação com uma questão financeira, não tem correlação com uma questão de futuro, uma correlação profissional, e sim com uma questão de sonho. A verdade é que não é você que escolhe a teologia, mas é a teologia que escolhe você. Pensando um pouco sobre definir teologia, uma boa seria o estudo do imaginário humano acerca da divindade. Quando a gente precisa teologia evangélica ou teologia cristã, seria aquilo que a sua mente projeta, aquilo que a sua mente vislumbra acerca do ser que você crê por fé que existe. Quando no seminário Querigma nós aprendemos sobre a palavra de Deus, por si só é uma ousadia, porque nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. No Querigma nós não estaremos buscando formar teólogos. O Querigma não ofertará para você hermenêutica no sentido de fazer com que você aprenda a interpretar a Bíblia. Isso porque aprender a interpretar a Bíblia depende do Espírito Santo. Também não aprenderemos em teologia como provar a existência de Deus, até porque quando você abre a Bíblia, logo depois da capa, ela já parte do pressuposto que Deus existe, e existe como eterno, existe como aquele que é, como aquele que sempre foi, como aquele que sempre será. Caminhando pelas páginas da teologia bíblica do Antigo Testamento, começaremos então pelo famoso Pentateuco, o chamado de Abraão, a revelação do Êxodo, a chamada teologia da aliança. Entraremos ali nos livros históricos, aprenderemos como um povo que tinha Deus como grande rei, o Senhor, o Rei da Glória, decide ignorar esse rei por querer ser igual a todos os outros povos. Da teocracia para a monarquia, da monarquia até o profetismo, na divisão do reino do norte, do sul, tudo isso, nesse discorrer da história de Israel, Deus estará se revelando para você e para nós. Não porque nós somos sensacionais e buscamos muito bem, mas porque, como a teologia nos ensina, esse Deus é cognoscível. Esse Deus que se disponibiliza, esse Deus que você busca e encontra porque Ele faz questão de se disponibilizar. Como um bom pai que, brincando de pique-esconde com o filho, faz questão de deixar os pés do lado de fora da cortina porque Ele quer ser achado pelo filho. Esse Deus que ao mesmo tempo é o transcendente do Antigo Testamento, eu sou, o que criou os céus e a terra sem necessidade de matéria-prima nenhuma, a teologia chamada ex nihilo, a criação do nada. Esse Deus que faz surgir simplesmente porque Ele é, ao mesmo tempo é o Deus que se esforça em querer se relacionar com a gente. Ele é imanente. O Antigo Testamento, a primeira aliança, o primeiro testamento, é chamado por muitos de preparação para aquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Não confunda, não se iluda, não coloque o Antigo Testamento tão somente como algo preparatório, por mais que Paulo venha dizer aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos veio Jesus. A revelação progressiva de Deus nos ensina que Deus vai se revelando aos poucos, não porque Ele não estava preparado, mas porque, como homens do nosso tempo, nós precisamos desse tempo para entender esse Deus. No Novo Testamento, nós aprendemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação certamente é um dos maiores milagres. A kenosis, ou a kenosis, como Paulo fala, o esvaziamento. Aquele que era o eterno se fez limitado para que nós, os limitados, pudéssemos, por Ele, alcançar a eternidade. Como nós aprendemos, o amor amou. E em Cristo se disponibilizou para nós. Você pode estar pensando aí, mas isso não é uma palavra muito espiritual? O que tem de teologia nisso? Tem tudo. Porque no Querigma nós buscamos formar avivalistas. No Querigma nós buscamos formar pessoas completamente apaixonadas pela poderosa palavra de Deus. Muito mais do que definir conceitos sobre calvinismo, arminianismo, muito mais do que falar sobre Berkhof, sobre Gruden, sobre Rod, muito mais do que falar sobre Bultmann, Pannenberg e tantos outros teólogos. Toda essa teologia só terá sentido se ela tornar
vida. Vida como o do bom samaritano. Vida que enxerga o próximo. Vida que faz com que amemos uns aos outros. Vida que compreende a teologia como vertical sim, mas também horizontal. E nesse discorrer do Novo Testamento aprenderemos sim que Mateus escreve ali sobre Jesus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, João para a igreja que surgia. Aprenderemos como a igreja começa a existir como corpo de Cristo e como eclésia, como igreja local nos Atos. Aprenderemos verdadeiramente sobre as cartas, as paulinas, do Saulo, que em Cristo se torna Paulo, o maior percussor do Evangelho, o maior dos missionários, até o tão sonhado Apocalipse, temido por alguns, adorado e aguardado por outros. Certamente no querigma nós queremos ter a essência dessa palavra, que é proclamação, anunciar. E a pergunta que fica, muito mais do que respostas, é o que nós estamos ofertando para que você proclame. O que, no decorrer do querigma, você estará apto a proclamar. Como cartas vivas, as pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. Não tem como as pessoas olharem para Jesus, a não ser, como Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que você possa verdadeiramente, no decorrer da sua caminhada, dessa, que certamente é uma das escolhas mais importantes que você já fez, continuar se apaixonando dia após dia pela poderosa palavra de Deus. É isso que nós buscamos, humildemente. Se você tem o chamado, nós queremos te oferecer a chance do preparo. Que Deus possa continuar te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Nos encontramos nas salas de aula, se Deus assim permitir. Seja muito bem-vindo. Amém. Vamos dar continuidade agora. Sabe que eu não li nada, né? Explicar um pouquinho Sabe que eu não mais li nada, para mas tranquilo. vocês como é que de fato acontece nosso seminário. Esse seminário, ele é 100% online. Todas as atividades, tudo que você vai fazer será online. Mas isso não quer dizer que você não vai ter um momento, pelo menos os seminaristas que estão no Rio de Janeiro e estados próximos, de estar conosco aqui em alguns momentos. Nós temos seminaristas até de fora do Brasil já. Então nós vamos explicar um pouquinho como funciona a semana do seminário Querigma. E já vamos avisar para vocês que no final dessa aula a gente vai ter uma surpresa incrível para quem ficar até o final da aula. Nós vamos ter um super sorteio de algo muito especial que nós estamos preparando para vocês. Eu gostaria de chamar aqui a nossa coordenadora de educação à distância, que vai explicar de fato como é uma semana sua seminarista. E todas as suas dúvidas a partir de agora, você pode colocar nesse chat, que nós vamos ter um tempo para tirar as dúvidas. Eu queria chamar aqui a professora Marcele. Marcele, explica um pouquinho para o seminarista como vai acontecer a semana didática deles a partir de semana que vem. A palavra é toda sua. Amém. Amado seminarista, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com você aqui nessa caminhada. E eu vou ser bem breve, mas eu tenho certeza que você vai entender como é que funciona a nossa semana didática. Então, toda semana, no início da semana, você vai ter a liberação das videoaulas. Além disso, você vai ter uma aula ao vivo toda semana, às quintas-feiras, para a turma que se inicia, e para as turmas que já estão acontecendo, elas vão continuar nos mesmos dias. Então, toda semana vão ser liberadas algumas videoaulas. Além das videoaulas, durante a sua disciplina, você vai ter de 2 a 3 atividades pontuadas, e na última semana você vai ter a semana de prova. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho nessa caminhada. Durante essas semanas didáticas de cada disciplina, no caso, cada disciplina vai durar 5 semanas, você vai ter um acompanhamento de um tutor. Isso, um tutor. Você não está sozinho no seminário. O tutor vai ser aquela pessoa que vai te acompanhar e não vai deixar você desistir do seminário.
Então, se você tiver algum tipo de dúvida técnica ou de qualquer orientação que você precise, o seu primeiro contato vai ser o tutor e nós vamos encaminhar você para estar num grupo de tutoria. Você está no seminário, mas você não está sozinho. E você, além do tutor, você vai ter um coordenador de tutoria, que você vai poder contar com ele para poder te auxiliar no que for necessário. E toda a coordenação está à sua disposição. Então é com muito prazer que nós recebemos vocês e queremos dizer que você não é mais um, que você está num seminário que se preocupa com a palavra do Senhor, você tem uma equipe que te apoia. E eu quero deixar um versículo para você, Oséias 4:6, que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não desista dessa caminhada, conte com a gente, conte com o seu tutor e seja aquele que vai se encher da palavra de Deus para transbordar na vida de outras pessoas, para que elas não pereçam, mas que elas sejam flechas na mão do Senhor. Sejam muito bem-vindos, conte com a equipe pedagógica, conte com a equipe de EAD, com a tutoria. Nós estamos aqui para te servir. Sejam muito bem-vindos ao Seminário Querigma. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
E você, está preparado para mudar o mundo? Agora, nós vamos ter um momento muito especial. Nós vamos ter um momento da palavra. Nós vamos chamar aqui nosso diretor pastoral, pastor Felipe Freitas, para falar uma palavra muito especial para vocês. Pastor, esse é o seu momento com nossos seminaristas. Vocês aqui hoje, amém? Que bênção! Eu quero refletir com vocês aqui hoje, nesta noite, a palavra de Deus, a Bíblia, o livro de regra, prática e fé. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Mas eu quero ler um texto com você que está no livro de Atos, capítulo 6, de verso 15. Olha o que o texto diz, irmãos. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu quero orar com você aqui agora, para eu poder expor esta palavra. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Eu preciso da iluminação do Teu Santo Espírito para que a gente possa falar juntos aqui a todos os alunos que estão presentes. Senhor, que Teu Filho amado Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Fale conosco aqui nessa noite. Oramos na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre chamado de Deus. Muitos clamam a Deus, falando sobre chamado e pedindo também a Deus uma unção poderosa. São duas coisas que todos nós pedimos a Deus. Porém, muitos não querem pagar o preço de uma vida crucificada com Cristo Jesus. O preço do chamado da unção não é para um admirador, e sim para o seguidor. Porque o discípulo, ele segue as pegadas de Cristo Jesus. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa de fato seguir a Cristo, não para o suposto glamour que é oferecido hoje em dia, irmãos, mas para o Calvário. Porque não há unção sem cruz, nem céu sem renúncia. Muitos querem a unção, mas não a cruz, querem os milagres, mas não a renúncia, querem a prosperidade e saúde, mas não o arrependimento, querem um paraíso na terra e não a bem-aventurança no céu. Eu quero falar hoje, como acabei de propor o texto aqui, de um homem que incendiou corações como tocha acesa pelo Santo Espírito. O texto diz, irmãos, que todos sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Irmãos, Estevão, aqui o texto nos mostra que ele foi fiel em sua vida quanto em sua morte. Lucas destaca entre os 7 diáconos Estevão como o primeiro da lista. Este texto é profundo demais. Ele viveu de forma superlativa e morreu de modo exemplar. Estevão não limitou seu ministério simplesmente para servir mesas, mas ganhou muitas pessoas para Cristo Jesus. Estevão tinha um chamado de Deus,
e uma unção poderosa que ele carregava. E qual foi o preço do chamado de Estevão? Primeiro, nós precisamos pagar o preço de uma vida irrepreensível. Irrepreensível. O texto diz, irmãos, que os apóstolos estavam procurando um homem com uma vida irrepreensível. Ou seja, o caráter de Estevão era o alicerce do seu trabalho. Não havia abismo entre a sua vida e entre o seu trabalho, irmãos. Nós temos um lema na disciplina Caráter Cristão, que o nosso caráter seja maior que o nosso ministério. Nós precisamos pedir a Deus para termos um caráter sólido em Cristo. Precisamos ter um caráter firmado que sustente a unção que Deus vai derramar sobre nós. Peça a Deus, e nós pedimos a Deus hoje, seminaristas cujo caráter é maior que o ministério. Nós estamos orando por isso, irmãos. Eu gosto de citar aqui uma frase que os meus alunos talvez já conheçam, de um homem chamado J.R. Miller, um grande teólogo e um grande pastor. Ele disse: a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. Ou seja, no processo de formação de líderes, pastores, teólogos, missionários, em todas as frentes de trabalho, irmão, nós precisamos formar homens com caráter. Nenhum líder pode estar acima das limitações do seu próprio caráter. E nós oramos para que você, que hoje está fazendo parte da nossa família Querigma, eu quero dizer para você, eu quero que você voe, nós sonhamos com que você viva os propósitos de Deus nessa terra, que você seja um grande missionário, um grande pastor, um homem que vai incendiar corações. A pergunta que eu faço para você é: as pessoas podem confiar em seu aperto de mão, como confiam em um contrato legal? Quando você diz que vai concluir uma tarefa, você vai até o final. Nós precisamos ter um caráter como de Estevão, irmãos. O segundo preço que Estevão pagou acerca do seu chamado foi o preço da resiliência. Irmãos, o texto diz no versículo 13, o texto é claro, diz assim: apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, o texto nos mostra que os mestres da lei e as falsas testemunhas estavam articulando contra Estevão, mas o texto nos mostra que ele permanecia imune, pois ele sabia quem o tinha chamado. Os adversários de Estevão não poderiam resistir à sabedoria que o Espírito Santo falava através dele. As suas palavras eram irresistíveis, havia virtude em seus lábios, irmãos. Não podendo então com a argumentação, tramaram contra ele como fizeram com Jesus, subornaram homens covardes que acusaram de blasfêmia, o texto nos mostra. Mas, porém, a serenidade de Estevão reprova a fúria dos acusadores, então ele se manteve ereto. Minha pergunta para você é: a partir de agora, você que está iniciando um grande chamado na sua vida, diante das acusações, das oposições, das tempestades, das crises, dos desafios da vida, você permanece resiliente? Ou você de fato sucumbe às adversidades da vida? Irmãos, quando nós tomamos as mordidas de ovelhas, os desafios que você vai estar passando a partir de agora, que você está iniciando um grande chamado na sua vida, você precisa ser como Estevão. Não importa o que aconteça com a sua vida, o importante é permanecer firme. Irmãos, o modo como o seminarista, como líder, trata das circunstâncias da vida, diz muito a respeito do seu caráter. As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revelam. A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos dois caminhos, a resiliência ou a concessão. Toda vez que você escolhe a resiliência, você se torna mais forte, ainda que lhe traga consequências negativas. Então faz sentido agora o que o próprio pastor e teólogo Bruce Barton diz, que ele diz: o verdadeiro discípulo experimenta o topo da montanha como as regiões mais baixas, dos vales mais profundos. Ou seja, ele oscila entre a honra
e a desonra, entre a infâmia e a boa fama. Irmãos, nós precisamos passar pelas adversidades e nos tornarmos firmes. Somente um homem como João, para receber a revelação do céu, precisou passar pela disciplina, pela escola da solidão. Somente um homem como Elias, um grande profeta, irmãos, que foi usado por Deus poderosamente, precisou passar pelas escolas das adversidades. Estas escolas nos formam e nos tornam homens com caráter aprovado em Cristo Jesus. Será que você pode dar um amém, um aleluia comigo aí? E eu vou por último ponto aqui, encerrando. O preço para o chamado de Estevão era a busca profunda do Santo Espírito. O capítulo 6 do verso 3 diz assim, olha isso. O texto diz, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para o encarregarmos desse serviço. Ou seja, se exige uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, é cheio. Ele era um homem cheio de Deus. Sua vida não era apenas irrepreensível e resiliente, mas ele era cheio do Santo Espírito. Irmãos, Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres, sinais entre o povo. Ele falava e fazia, pregava, demonstrava, suas palavras eram irresistíveis e suas obras irrefutáveis. Ele era cheio de fé, o texto diz, cheio de sabedoria, cheio de graça, e ele operava milagres e sinais. Então, também concordo com Samuel Chadwick, que ele diz uma coisa, o verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, mas é uma língua de fogo. Ou seja, irmãos, o Evangelho não é uma história velha contada e recontada, não! É o fogo do Espírito que arde em nós, alimentado pela chama do amor eterno. Seminaristas, cuidado! Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e nos curvar esse livro, para que o Espírito possa te usar de maneira poderosa, irmãos. O poder para liderar, o poder para transformar cidades está na sua busca pelo Santo Espírito. Vocês serão os futuros guerreiros de frente numa grande batalha, porque a nossa batalha é ganhar as cidades, influenciar em todas as esferas da sociedade. E eu concluo esta minha fala dizendo que Estevão foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Foi apedrejado por uma multidão ensandecida. Morreu ajoelhado na terra, mas ficou de pé para receber Jesus no céu. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis e suas palavras irresistíveis. Que sejamos assim como Estevão, um homem cheio de sabedoria, fé, cheio do Espírito Santo, irmãos. Um homem cheio de graça e poder. Embora tinha sido eleito para a diaconia, mas operou milagres através da pregação do Evangelho. A pergunta que eu quero fazer para você, seminarista, alunos, amigos, pastores que estão nos assistindo aqui hoje, professores, você está disposto a pagar pelo preço do chamado? Você está disposto? O preço do chamado é provado de muitas maneiras, como a gente já pôde ver. Mas o preço do chamado consiste na morte do eu. A natureza carnal precisa ser crucificada com Cristo todos os dias. Eu gosto de fazer a frase do pastor Josué e eu encerro com ela. O sofrimento é o cálice que o povo cristão precisa beber enquanto caminha rumo à glória. Vamos caminhar com Jesus. Continue seu chamado. Busque a Deus de maneira poderosa. E leia este livro. É o livro da vida. O livro que transforma os nossos corações. Que Deus abençoe a todos vocês. Glórias a Jesus. Cristo seja glorificado. Eu vou aproveitar e fazer uma coisa aqui com você também. Eu vou fazer uma oração como nós estamos aqui em rede nacional,
pessoas de norte a sul do Brasil nos assistindo. Faça uma oração comigo no seu coração. Santo Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada no meu coração. Santo Deus, muda a minha história. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus, faz morada em meu coração. Eu quero me tornar uma nova criatura. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se tem alguém hoje que talvez está assistindo esse vídeo e você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração e convidou agora, através dessa oração, que você possa dizer sim aí e a gente quer entrar em contato com você para a gente conhecer você melhor. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Glórias a Jesus. Eu quero aproveitar aqui, eu estou com a minha equipe toda aqui, linda, eles estão me dando alguns toques importantes. Vou falar uma coisa para vocês. Eu queria pedir para vocês agora, nós temos um grande recado e um grande anúncio. Assista o vídeo comigo aqui agora, amém? Vamos lá? Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Eu creio firmemente no que prego, mas a pergunta é curiosa e emblemática. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Quando se fala de Deus, a bondade e a onipotência, em termos conceituais, são partes dependentes, jamais podem ser separadas. Nada como serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato. Bem-aventurados, mansos ou os humildes. Interessante isso, porque eles herdarão a terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia até os confins da terra. Bênção! Gente, que incrível! Nós vamos ter uma conferência maravilhosa. Quero chamar aqui nossa gestora executiva, Gisele. Gisele está aqui comigo. Gisele, nós teremos uma grande conferência da Uniatitude. Muitos esforços, na verdade, Gisele. A nossa equipe, eu quero louvar a Deus pela nossa equipe que está toda aqui. Não temos como apresentar todos, mas a nossa equipe está trabalhando fortemente para essa grande conferência, não é verdade, Gisele? É verdade. Vai ser 2 dias muito, muito especiais. Além de todos esses palestrantes que o pastor vai falar um pouco, vai explicitar a grandeza deles para o nosso estudo da palavra, nós vamos ter algo que vai emocionar todos vocês, um museu bíblico. Uau! E durante essa semana que a gente vai fazer a conferência, nós vamos ler a Bíblia. Uau. De Gênesis a Apocalipse, 80 horas de leitura ininterrupta da Bíblia. E você, seminarista, vai ter uma participação muito, muito importante. Já já nós vamos abrir vagas para voluntários seminaristas para ser capacitado para trabalhar nesse museu. Olha a oportunidade de ganhar horas extras, aumentar aquela nota em algumas disciplinas. Você vai ser convocado. E nós, pastor, temos uma novidade hoje, uma promoção. Sério? Né? Que novidade nós temos hoje? Vamos contar para eles. Vamos lá. O que vai acontecer? Nessa conferência, você, seminarista, vai ter um lugar VIP, um lugar de destaque. Afinal de contas, a conferência ela é toda planejada para vocês que estão estudando. Uau. Então vai ter uma área VIP show. E hoje, o que nós vamos fazer? Quando acabar essa aula inaugural, nós vamos postar no nosso Instagram da Uniatitude uma foto. E você que for lá marcar e fazer um comentário sobre essa foto, o que a gente vai fazer amanhã, pastor? Mas, Gisele, só uma pergunta. Você já está seguindo a nossa página? Você já está seguindo as nossas mídias sociais? Olha, nós temos o nosso Instagram, Uniatitude. Você já está seguindo a gente? Você tem que seguir, nós temos conteúdos importantíssimos para alimentar o seu coração. Então, entra no nosso Instagram, Uniatitude. Nós temos também YouTube. Fala um pouquinho, Gisele, pra gente, por favor. Nosso YouTube está precisando muito de vocês, porque nós vamos começar a transmitir conteúdos de grande relevância do nosso seminário também no YouTube. Então, faça sua inscrição no YouTube. E temos também a nossa página no Facebook. Só que a gente deseja que você, após acabar essa aula, você vá no Instagram da Uniatitude, comente a foto que vai estar lá
E sexta-feira nós vamos fazer o sorteio de 2 convites para a área VIP. 2 convites? Dois Não, convites. gente, isso aqui tá muito fácil esse Convites. negócio. Gente, 2 convites. Me conta mais sobre isso, Gisele. Explica pra 2 gente. convites da área VIP para o dia 1º, dia 2 de outubro, para vocês estarem aqui conosco. E já vou lembrando que seminarista tem um super desconto nessa conferência. Eu nem vou falar, pastor. Gente, posso falar? Pode. Gente, todo seminarista, nós temos, você vai ganhar 50% de desconto. Gente, 50% de desconto. Agora, fala um pouquinho mais sobre isso, Gisele. 50%, mas tem que fazer algumas coisinhas, não é verdade? Sim. Explica pra gente como é que é isso aí. Para então. você obter esse 50% de desconto, que é muito pouquinho, para você estar com a gente na conferência, você tem que entrar no uniatitude.com.br, lá no nosso site, vai clicar e vai fazer a sua inscrição. Na hora, para obter esse desconto, você vai simplesmente colocar seminarista. Para quem está começando hoje, para quem já está na caminhada, coloca lá o cupom de seminarista, tá ok? E aí você vai obter o desconto. Agora, para participar do sorteio, você deve comentar a foto que nós vamos colocar hoje com a hashtag Conferência Uniatitude. E se você quiser já pegar o seu desconto, gente, eu não vou nem falar o preço, porque o primeiro lote está muito em conta para você vir. Tem aqui um QR Code na tela, olha lá, aponta para o QR Code que você já pode fazer a sua inscrição nessa conferência que vai impactar a tua vida. Agora, Gisele, olha que interessante. Numa conferência só, Gisele, a gente conseguir trazer o reverendo Hernandes Dias Lopes. Gente, esse homem tem agenda no Brasil todo, ele é um grande mestre, ele tem a Bíblia toda comentada no Novo e Antigo Testamento, fora os sermões, é um dos maiores vultos hoje do que tange a teologia no Brasil e fora do Brasil. Nós vamos trazer também, Gisele, o doutor Jonas Madureira, é pastor e doutor. Gente, só para você ter uma noção, Jonas Madureira é doutor em filosofia, tem 2 doutorados, um na Alemanha e no Brasil. Já descobri, já fiz a ficha dele. Falei, gente, ele tem um livro chamado Inteligência Humilhada, Curso Discipulado, que eu li. Eu vou falar uma coisa, já entrou nos 3 melhores livros que eu já li na minha vida. Então, Jonas Madureira. Agora, nós teremos também o doutor Luiz Saião. Gente, Luiz Saião é do hebraico para o português. Ali na fonte, ele já lê no hebraico para você, já lê no grego para você. Gente, é um poliglota. Olha, uma vez, alguns amigos teólogos foram viajar para os Estados Unidos, num grande seminário nos Estados Unidos, e um dos diretores, um dos reitores daquele seminário, falou assim para a nossa equipe, olha, eu não conheço nenhum homem mais inteligente no Brasil como o Dr. Luiz Saião. O Luiz Saião é o erudito, tá, gente? Então, uma referência, pastor Josué Valando, Felipe Breder. Gente, Felipe Breder é um grande jovem pastor que entende muito sobre teologia, faz panoramas bíblicos e explica a Bíblia de uma maneira muito fácil, muito simples para a gente aprender. E temos também o nosso grande pastor e mestre, pastor Josué Valandro. Gente, pastor Josué Valandro, eu acredito que ele hoje seja uma das maiores autoridades no que tange a pregação expositiva do Brasil. Sou fã dele, nos ensina muito. Vai ser incrível. Fora tem uma outra coisa. Posso anunciar rapidinho, gente? Pode. Eu tô empolgado aqui, Gisele. Eu tô muito empolgado, gente. Eu tô me sentindo à vontade aqui. Olha só. Gente, nós teremos workshops dos grandes pastores e vários professores. Tiago Braga já está confirmado. Sim. Tiago Braga vai falar sobre a importância das escrituras. Vai ter o Juan de Paula, já está confirmado, falando sobre hermenêutica, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Nós temos aqui os pastores de rede de nossa igreja. Gente, grandes autoridades. E também teremos o workshop da SBB, da Sociedade Bíblica Brasileira, porque nós vamos ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Teremos uma sala aqui, vai ser incrível. Pode falar, Gisele. Ele só esqueceu de uma parte que vai ser muito especial, o nosso louvor. Nosso louvor vai contar com a presença do André Leono, com o Ministério Atitude, com o Ministério Biuan. Gente, não tem como faltar. A Thay vai estar cantando no dia? A Thay vai Thay cantar é fera. no Você não dia. pode perder a Thay cantando. Gente, eu amo a Thay cantando. André Leono, essa atitude vai ser incrível. Eu vou dormir aqui. Posso dormir aqui, gente? Eu vou ficar dormindo aqui esperando a fila chegar. Agora, se você não se inscreveu, você está perdendo. Fala mais, Gisele, pra gente. Agora, lembrando, vá lá no Instagram, após acabar essa aula, curta a foto com a hashtag Conferência Uniatitude para o sorteio sexta-feira de 2 passaportes VIPs, tá ok?
agora que a gente já deu bastante presente para vocês, eu vou responder algumas perguntas dos seminaristas a respeito da trajetória essa semana, ok? Então vamos passar aqui alguns avisos, o que vai acontecer. Para os nossos seminaristas antigos, as aulas começam segunda-feira, nós temos todos os módulos já, o módulo 2, 3, 4, 5, 6 em andamento, tudo como antes, tá? As aulas, cada módulo tem as suas aulas ao vivo nos seus dias próprios. Agora eu queria conversar com o pessoal do primeiro módulo, dos nossos alunos novos. Muitas perguntas estavam chegando durante a semana e nós vamos conversar sobre algumas e outras a gente vai continuar tirando naquele grupo de Zap. Fique calmo, fique tranquilo. Depois da primeira semana, aquele grupo não vai mais existir. Uma pergunta recorrente: que dia é a aula ao vivo? O nosso seminário é um seminário muito diferente de outros seminários teológicos online, porque nós fazemos questão de ter uma aula ao vivo uma vez por semana com o professor da disciplina ou com um professor convidado. E essa aula da turma que está começando esse semestre, ela será às quintas-feiras, às 20 horas. E muitas pessoas perguntaram, e se eu me atrasar? E se eu perder essa aula? Como é que fica? Acalma teu coração. Nós estamos aqui para facilitar a sua vida. Então, se você perder essa aula, se você tiver algum problema, na sexta-feira essa aula será disponibilizada na plataforma unatitude.com.br para você reprisar, para ver o reprise. Mas o que então você perde? Você perde a interação com os alunos, você perde a possibilidade de mandar uma pergunta para o professor e até mesmo fazer essa pergunta para o professor. Então é muito importante a sua participação nas aulas ao vivo. Toda semana tem aula ao vivo. Essa é uma pergunta muito recorrente. Outra pergunta recorrente: as aulas ao vivo são obrigatórias? A gente não coloca ela como obrigatória. Mas perceba, nas aulas ao vivo, o professor sempre acrescenta um pouco mais de conteúdo, coloca mais alguma coisa e esses conteúdos poderão sim cair na avaliação. Então é importante a sua participação. E nós preparamos as aulas ao vivo com tanto carinho para vocês, então não perca a oportunidade de estar presente nas aulas ao vivo. As nossas aulas ao vivo acontecem no Zoom, no link que você vai receber na plataforma. É um link recorrente, durante todo o curso é o mesmo link, ok? Outra pergunta que enviaram para a gente aqui, que a gente selecionou para responder. Como é medida a minha presença no seminário? A sua presença no seminário, ela é aferida através do sistema da Unatitude. Nós trabalhamos com uma plataforma online que ela é muito fofoqueira, na verdade. Elas nos mostram exatamente o que o aluno está fazendo durante a semana. Então, existe lá uma barra de progresso. A partir do momento que você clicar nos vídeos para assistir, ali vai estar marcado a sua presença. Nós vamos estar acompanhando o que você está assistindo, o que você está vendo. Preste bem atenção, todo seminarista. Toda semana o material é liberado na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite o material da semana é liberado. Você tem a semana toda para ver 3 videoaulas e para ler uma apostila, que às vezes são 10 folhas, 15 folhas. E em algumas semanas você também terá atividades didáticas. Então, não acumule, não deixe para ver as videoaulas todas num dia só. O que a gente recomenda para você é que você assista a videoaula antes de ir para a aula presencial, porque isso vai fazer com que você fixe mais o conhecimento, não acumule disciplina. Mais uma pergunta recorrente que os nossos alunos estão mandando. Como é que vai ser a minha interação com o professor? Outra coisa bem diferencial do nosso seminário, talvez nosso seminário seja o único que ofereça uma estrutura de tutoria tão especial. Cada grupo de aproximadamente 20 e 25 alunos vai ser acolhido e acompanhado por um tutor, um professor tutor, através de um grupo Zap.
Por isso que você não vai mais fazer parte desse grande grupo. Você vai ser convidado por esse tutor para ficar no grupo menor, com menos aluno. E esse tutor vai acompanhar a sua aprendizagem. Vai te dar dicas, vai ver se você está com alguma dúvida, vai te lembrar de tarefas. Na verdade, ele vai ser o seu anjo. E qualquer problema que você tiver, qualquer dúvida que você tiver, você vai falar diretamente com o seu tutor. Mais uma pergunta que mandaram para a gente. Quem eu falo? Com quem eu falo? Bem, nossa equipe basicamente é composta da direção, a coordenação acadêmica, a coordenação de EAD e a tutoria. O que você quiser falar a respeito do seu conteúdo, seu primeiro contato é o tutor. O tutor ele vai poder tirar a sua dúvida muito rapidamente. Mas se você não quiser conversar com o seu tutor, você vai ter a possibilidade de conversar com a nossa coordenação de educação à distância, que é a professora Marcele. E se você ainda não quiser conversar com ela, você pode conversar com o Thiago. Todas essas pessoas estão muito acessíveis para você. Mas se você achar que o seu problema, que a sua inquietação precisa ser resolvida ou comigo na direção ou com o pastor Felipe, não tem problema nenhum, nós somos extremamente acessíveis, mas às vezes com tantas atribuições, o nosso time de resposta para você pode não ser o que você necessita. Então, procure discernir as suas dúvidas com a equipe que está no dia a dia com vocês, tá? Então, a gente está aqui na Igreja Batista, nós temos uma sala para receber vocês sempre que vocês precisarem. Bom, temos umas outras dúvidas que não são tão recorrentes e que nós vamos continuar tirando. O que eu queria convidar vocês, os seminaristas do módulo 1, que está começando agora, é que temos 2 atividades para vocês fazerem na plataforma na Semana da Ambientação. É uma apresentação e uma atividade para vocês verem como serão as provas. É uma brincadeira. Entra lá, faça. E segunda-feira agora é para valer, tá? Então essa semana de ambientação, ela será liberada amanhã e você vai fazer essas 2 atividades até segunda-feira e segunda-feira começa para valer. Para o pessoal do módulo 1, começa a disciplina Introdução à Bíblica com o nosso professor Thiago Braga. Temos outras dúvidas que nós vamos tirar a partir das mensagens que nós estamos recebendo no Zap. Mas para a gente não se alongar muito hoje, eu queria convidar novamente o pastor Felipe para a gente fazer o encerramento da nossa aula inaugural. Caros alunos, amigos, professores, pastores, todos vocês que estão nos assistindo de norte a sul do Brasil, um prazer estar com vocês. Eu quero orar encerrando e dizendo para vocês uma coisa, faça parte disso, nos ajude a divulgar esse trabalho lindo e poderoso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero fazer uma oração final, dizendo você que está fazendo parte desse nosso seminário, que Deus te abençoe profundamente e você vai percorrer um longo caminho, mas um caminho para a glória de Cristo, que é levar essa palavra do Senhor Jesus, estando de maneira habilitada. E esse é o nosso propósito, é formar avivalistas, formar grandes homens de Deus que possam levar a mensagem da cruz de maneira correta, uma teologia bíblica, missionária, bem fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças por esse dia de hoje, por esta noite poderosa, onde a gente pôde se desfrutar da Tua palavra, do conhecimento das Escrituras. Continua abençoando o nosso seminário. Abençoe, por favor, Senhor, todos os seminaristas, os professores, toda a nossa equipe pedagógica, todo o nosso time, que esse time possa crescer muito. Nós temos certeza do propósito que o Senhor está revelando para nós. E nós cremos que a mensagem do Senhor será expandida para todos os lugares dessa terra. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Não se esqueça, curta a nossa página, compartilha, que Deus te abençoe.